Boa tarde, pessoal. Dando sequência aqui à nossa série de vídeos sobre programação usando C# com a interface gráfica, hoje eu vou mostrar um projeto, né, um exemplo, do que seria o nosso projeto ponto com a interface gráfica. Tá? Esse primeiro formulário, ele tem aqui um menu de opções, né, que nos vídeos anteriores nós já ensinamos como fazer, tá? E aí, se eu clicar aqui em ponto gerenciar, ele vai abrir uma tela, a secundária, né, um formulário, onde eu tenho 3 campos, onde eu posso digitar descrição, o que seria a coordenada X, o que seria a coordenada Y, e aqui umas opções, 4 botões, tá? Eu vou mostrar como é que eu poderia fazer o botão incluir. Por enquanto, esse botão incluir, pessoal, ele simplesmente está pegando os dados que o usuário digitou, criando um objeto do tipo ponto e chamando o toString desse objeto, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, então ele está me dizendo que o objeto P1 criado, a descrição dele é P4, x igual a 7, e o y igual a 8. Tá? Se eu mudar os valores, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, 2 e 11, observe que isso está dinâmico. Tá? Bom, eu vou explicar esse código, né? Como que ele foi feito, tá certo? Vou fechar aqui, observem que também tem o sair, né? Posso clicar, ó. Bom, então os formulários, meu formulário principal está aqui, tá? Eu chamei ele de principal GUI. Bom, e eu tenho um formulário secundário, pessoal, que eu chamei de ponto view, tá? Esse view aqui, devido ao modelo MVC, tá? É uma classe que vai representar os controles para que o usuário entre com os dados, né, de um objeto do tipo ponto. Então, eu já coloquei aqui o view no nome da classe, tá certo? Em cada componente desse, isso aqui é um label, né? Um text box, outro label, um text box, e os botões que nós, no vídeo anterior, já mostrei como que faz isso, tá? Então, relembrando, pessoal, que o nome desse item, né, eu coloquei um nome que facilite. Então, se eu for lá na propriedade nome, ele tem aqui, ó, txt descrição, txt coordenada x, tá? E txt coordenada y, e cada botão desse aqui, idem. Ele tem um nome que facilite, né, a identificação no código. Se eu clicar aqui 2 vezes no botão incluir, o que ele está dizendo? Ó, string descrição igual txt descrição.text. Ele vai pegar o texto que o usuário digitou e atribuir para essa variável descrição. Bom, txt coordenada x tem um valor que foi digitado para a coordenada x. E aí eu faço uso. O w.parse vai pegar esse texto digitado e fazer uma conversão para o tipo básico, né, o tipo primitivo x, que eu chamei aqui wx, tá? O y, né, idem, ele vai fazer um parse, tá? E aqui eu estou dizendo para ele, ó, ponto P1 igual a new ponto, estou passando aqui no construtor dele a descrição, texto, x e y. Na sequência, pessoal, eu faço uma chamada lá, messagebox.show. Ele vai abrir uma caixa de diálogo e ele está fazendo lá, objeto P1, P1. Isso aqui vai chamar o toString do objeto P1. Tá? O título da janela, eu coloquei manutenção de pontos. Então, eu não tenho outras opções aqui para o método show, né, da classe MessageBox, mas, por enquanto, esse aqui é o suficiente para o que eu preciso. Bom, então, essa é uma classe. Essa classe, ela faz, né, eu chamei ela de ponto view, ela faz uma herança. Quando eu crio uma classe desse tipo, ela é do tipo form, tá? Se eu quiser criar qualquer classe, é só clicar com o botão direito sobre o projeto, tá certo? E na opção adicionar, e aí, olha lá, formulário Windows Forms, tá? Você pode dar um nome, e aí você pode montar a sua classe da maneira que você quiser, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, deixar o nome padrão aqui, form1, dar um adicionar, e aí ele vai habilitar lá a caixa de ferramentas, onde eu posso acrescentar os botões, onde eu posso acrescentar os labels, tá? E aí no vídeo anterior eu mostrei, né, como que faz isso dentro de um formulário, tá certo? Então, voltando lá na minha classe .view.cs, eu gostaria, né, que quando o usuário clicasse lá no meu formulário principal, eu chamei aqui de ponto gerenciar, tá? Ele abrisse, né, um objeto do tipo daquele formulário secundário.
Então, eu vou explicar isso aqui no código. Ó, eu clico duas vezes. Então, o que ele está me dizendo, pessoal? Esse código, tá? Essa classe, olha lá, ela chama principal GUI, ela é do tipo form, tá? Ela faz uma herança com a classe form lá da API, né? Do Visual Studio, tá certo? Que já inclui, né, o .NET, tudo que a gente precisa para rodar o exemplo. Então, eu criei lá, .view. Eu poderia até colocar aqui, por exemplo, private, ó, atributo da classe, ó, private.view. Eu chamei aqui de .gui, tá? Porque eu, na hora de criar o projeto, eu já tinha criado com o nome .gui. Mas nada impede que eu substitua aqui também, ó. Para ficar coerente aqui com o exemplo, né? Eu sigo esse padrão, tá vendo? Nome da classe, nome do objeto. E, obviamente, que agora o meu código, né? Então, o que ele está dizendo lá, o atributo.view, tá certo? E aí, lá no meu método, eu estou dizendo o seguinte, ó, se .view, na primeira vez que o usuário clicar no menu, né, se a janela não tiver sido criada, eu estou fazendo .view igual a new.view, tá? E na sequência, eu dou um show dialog. Esse show dialog aqui tem a opção também de mostrar, né, de abrir o formulário com show, mas ele não vai, a janela não vai ser modal, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou mostrar ele funcionando aqui corretamente, tá? Se eu clicar aqui no iniciar, observe que eu vou, se eu clicar em ponto, gerenciar. Uma janela modal, pessoal, em programação gráfica, né? Se eu clicar na janela principal, lá, ele não sai dessa tela aqui, né? Eu sou uma janela filha, tá? A gente diz, né, para os programadores de interface gráfica que essa janela foi aberta no modo aqui modal, né? Ela é uma janela filha da minha aplicação principal, tá? Eu posso clicar em fechar, tem a opção aqui do sair. Se eu usar a opção que não é modal, que seria apenas show, vamos ver o efeito, né? Se eu clicar em iniciar, ó, quando eu clico aqui no menu, ponto, gerenciar, a janela abriu, tá certo? Mas se eu clicar na janela principal, olha lá, ele tirou o meu formulário aqui do foco, né? Embora ele esteja aberto. Eu só não estou vendo o formulário secundário. Se eu der um Alt Tab aqui no meu computador, olha lá, eu volto para ele. Mas eu não estou, né? Então, para que essa janela fique ancorada na janela da aplicação principal, eu posso usar aqui, então, a opção, em vez de show, eu uso show modal, tá certo? Eu vou fechar aqui a opção, vou lá no código fonte, em vez de show, eu vou usar show modal. Show diálogo, desculpe, é uma janela de diálogo, né? Também o conceito é o mesmo, tá? Uma janela que ele vai ser aberta, né, no que a gente chama, antes a gente chamava isso de modal, ou de janela de diálogo, é a mesma coisa, tá? Está associado ao mesmo conceito. Então, se eu clicar, mandar ele executar, e tem um negócio bem interessante aqui nesses menus, tá? Observe que na hora que eu clico aqui no A lá, ele já vai para a opção lá, P. Aí se eu for no C lá, Alt, ele já tem as teclas, né? Eu posso usar aqui umas teclas de atalho. Como que eu coloco isso no menu aqui do formulário principal, pessoal? Mesma coisa eu tenho aqui no Alt F4 lá, nessa opção de menu. Na hora de colocar o nome no formulário principal, nome dos componentes, lá no texto, se você usar os programadores aí de interface gráfica Delphi, Visual Basic, vai lembrar disso bem, tá? No nome do texto, você vai colocar um E comercial na frente da letra. E ele vai entender. Então, eu vou procurar aqui texto. Acho que eu estou ficando... Olha lá, texto, observe lá, que eu coloquei um Ezinho comercial. Então, esse E comercial, se eu tirar aqui do A, por exemplo, ó, eu quero, só para testar, vou colocar no R. Aí eu vou colocar o E comercial lá. Então, quer dizer que a minha tecla de atalho vai ser o R. Então, se eu clicar agora em somar, observe que ele ficou no R, tá certo? Se eu somar e rodar o código, então, se eu der Alt R agora, lá,
Observe que ele foi para a tecla certa, tá? E só para finalizar o vídeo, e o sair? O sair tem uma tecla diferente, Alt F4, né? Padrão Windows. Então, se eu clicar lá no menu, no Alt F4, vocês podem procurar aqui que vocês vão encontrar uma tecla, né? Uma propriedade que está associada a essa tecla de atalho. Olha lá, Shortcut Key, né? Essa propriedade aqui, então ele está dizendo que quando eu clicar em Alt F4, eu quero que ele acione esse item de menu. Então eu selecionei aqui Alt, mais o F4. Poderia colocar outra sequência, né? Ctrl, Shift, o que eu quisesse. Mas eu selecionei Alt F4 porque já é padrão de aplicação Windows, que quando a gente clicar em Alt F4, para ele encerrar a tela, tá certo? Se eu clicar 2 vezes aqui no sair, ele está executando um dispose, ok? Bom, então, deu uma visão geral, tá? Aqui, obviamente, pessoal, que nós podemos colocar outras, né? Se tivesse outra estrutura de dados, para pesquisar um ponto, né? Seja na memória ou em banco de dados, tá? Um alterar ou excluir. Mas, por enquanto, eu gostaria com esse vídeo só mostrar como que eu amarro a aplicação, né? O formulário que tem o menu principal com o formulário secundário. Então, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.